Ok, dando continuidade aos nossos exercícios dessa banca, né, da Fundação Carlos Chagas, nós temos aqui hoje questões super interessantes e algumas dicas para você ganhar tempo, tá certo? Então veja aqui a questão de número 118, tá certo? Diz assim: certo dia, um analista judiciário digitou parte de um texto sobre legislação trabalhista. Ele executou essa tarefa em 24 minutos. Olha a informação que eu tenho. 24 minutos. De acordo com o seguinte procedimento. Olha aqui. Diz o seguinte: nos primeiros 8 minutos, digitou a quarta parte do total de página do texto e mais um quarto de página. Nos 8 minutos seguintes, a terça parte do número de página restante, mais um terço de página, certo? Nos últimos 8 minutos, a metade do número de página restante e mais meia página. Pronto. Se dessa forma ele completou a tarefa, o total de página, tá certo? Do texto era um número quadrado perfeito, par, compreendido, blá, 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 blá. Então vamos ver com cuidado, com muita atenção. Olha aqui, o que foi que aconteceu com o nosso amigo? Ó. Ele digitou a quarta parte do total, né, do texto e mais um quarto de página. Nos 8 minutos seguintes, a terça parte do número de página restante, lembre, restante mais meia página. Nos últimos 8 minutos, a metade do número de páginas restante, lembre, sempre em função do que ele digitou nos minutos anteriores, mais meia página. Pronto. Então, vamos armar o esquemazinho. Então, eu vou imaginar P, para nós, representa o número de páginas. Número de páginas, ok? Então, lembre, nos 8 primeiros minutos, não, primeiro, então vamos colocar aqui primeiro, foi o que ele fez. No primeiro ele diz, acompanha o material, ele diz, tá certo? Nos 8 primeiros minutos, digitou uma quarta do total, uma quarta, então ele digitou um quarto do total de páginas, tá certo? Mais um quarto de página. Pronto. Aqui vamos verificar, ó, um quarto mais um quarto de página. Vamos verificar o que restou. O nosso problema é o que restou. Então, restou. Então, eu tinha P página menos o que ele digitou. Foi um quarto de página mais um quarto do total de página, mais um quarto de uma página. Fazendo essas continhas, o que é que nós temos aqui? Nós temos P menos um quarto de P menos um quarto. Então, resolvendo isso aqui, ó, na realidade, nós teremos como resposta, ó, 4 menos 1, teremos 3 quartos de página, menos 1 quarto. Pronto! Então, é bem simples isso aqui. A gente poderia ter feito de uma outra maneira, mas vou fazer por segundo exemplo. Então, eu vou chamar isso aqui, tá certo? Eu vou chamar isso aqui de um certo x. Então, lembre, vou chamar isso aqui de um certo x. Então, agora, o que que eu tenho? Eu tenho, para o segundo tempo, né, o segundo 8 minutos, eu tenho x páginas. Então, vamos ver agora o que que eu vou fazer. X página. Eu vou digitar, olha o que que o nosso amigo diz, acompanha o material, tá certo? Em segundo, a terça parte do número de páginas restante, então, a terça parte de x menos um terço, tá certo? De página. Então, vamos verificar agora o que restou. É o mesmo raciocínio. Então, vamos ver o que restou. Tá certo? Restou. Então, para ganhar tempo,
Se eu digitei 1/3, então restou o quê? 2/3 de x. Ó, então lembre aqui, ele digitou 1/3 de x mais 1/3 de página. Então restou 2/3 de x menos quem? Menos 1/3. Tá certo? Então lembre, ele digitou isso aqui. Então, x menos isso aqui para facilitar. 1/3, então restou quem? 2/3. Então, chama isso aqui de um certo y. Chama isso aqui de um certo y. Então, terceiro, o que que eu tenho agora? Eu tenho uma certa quantidade de páginas. Vou chamar de y. O que que ele diz nos últimos 8 minutos? A metade do número de páginas restante mais meia página. Então, a metade, tá certo? Restante eu chamei de y, mais meia página. Então, segredo, restou o quê? Então, vamos ver aqui. Restou, olha o segredozinho da questão. Se eu digitei 1/3, restou o quê? Restou 1/2 de y menos 1/2. Pronto. Aí o que é que o nosso amigo está dizendo na questão? Ele diz, nos últimos 8 minutos, a metade do número de páginas restante e mais meia página. Tá certo? Então, restou o quê? Digitou isso aqui, então restou isso aqui. Ora, o que quer dizer? Ele não terminou? Ele não terminou o número de página? Se ele terminou o número de página, essa história aqui restou, eu devo igualar a quem? Devo igualar a 0. Restou, como eu digitei todas as páginas, isso aqui caracteriza quem? Caracteriza 0, certo? Então, caracteriza 0. Então, nós temos 1/2. O que que nós temos aqui? Nós temos 1/2 de y menos 1/2. Isso aqui é igual a 0. Passando para o outro lado, 1/2 de y vai ser igual a meio. Se livra do 2, então implica que y é igual a 1. Então, a primeira variável a encontrar foi y igual a 1. Sabendo o valor de y, vamos atrás dos outros valores. Então, voltando aqui, só para a gente ter uma ideia. Ora, eu tinha que 2/3 de x menos 1/3 é igual a y. Então, eu tenho 2/3 de x, ó, 2/3 de x menos 1/3 é igual a y, que é igual a 1. Ó, y é igual a 1. Está aqui o valor do y. Então, tirando o mínimo, eu vou ter 2x menos 1 igual a 3. Passa para lá, 2x é igual a 3 mais 1, que é 4. Então, 4 dividido por 2, então dá 2. Então, esse é o valor do nosso x. Eu tenho o valor de x e já tenho o valor do y. Voltando, para você ter uma ideia, ó. O y já encontramos, então vou voltar para cá, ó, encontramos o y, vim para cá, ó, isso aqui igualei a 0, encontrei o y. Vim para cá, encontrei quem? O x. Agora eu venho para cá, ó, eu venho para cá, que é 3/4 de p menos 1/4 igual a x. Então eu tenho 3/4 de p menos 1/4, isso é igual a x, que é igual a 2. Tirando o mínimo, 3p menos 1, 4 por 1, 4 vezes 2, 8. Desloca, 3p é igual a 8 mais 1, 9. Então, se eu pegar 9 dividido por 3, passa dividindo, então p é igual a 3. O que que caracteriza para a gente esse p? O que que representa esse p? Na realidade, se nós observarmos, no início da questão, só para reforçar aqui, no início da questão, eu tenho que P representa para nós o número de páginas. P representa para nós o número de páginas. Ele diz, se dessa forma ele completou a tarefa,
o total de páginas do texto era um número. Então, vamos ver agora a resposta. Então, era um número. Então, veja comigo aqui, ó. Veja comigo. Lembrem, o total de página que nós encontramos, lembra, o total de página que nós encontramos foi 3. Aí ele pergunta, é quadrado perfeito? Quadrado perfeito quer dizer, tem raiz exata, só para lembrar. Isso é mais como uma revisão. É um número par? Não, ele é um número primo, certo? E também um número ímpar, tá certo? Ele é compreendido entre 1 e 10, então está aqui a resposta correta. C de casa. Ele está compreendido entre 1 e 10. Então lembre, essa é a questão de número 118. Lembre, não é essa a primeira vez que nós fazemos uma questão desse tipo, dessa característica. A melhor maneira é passo a passo você criar um novo elemento, ok? Então essa foi a questão de número 118, o item correto, C de casa, certo? Então vamos ver agora a questão de número 119, certo? Nessa questão, vamos dar uma lida e vamos entender melhor. Ela envolve percentual, ou porcentagem, tanto faz, e também ela envolve frações, a ideia de proporção. Então veja aqui, vamos lá. Relativamente aos 75 funcionários de uma unidade do Tribunal Regional de Trabalho, que participaram certo dia de um seminário sobre primeiro socorro, sabe-se que, então começa as informações. No período da manhã, 48% do total de participantes era do sexo feminino, então eram mulheres. Total das mulheres participaram do início ao fim do seminário. No período da tarde, olha as informações, no período da tarde foi notada a ausência de alguns funcionários do sexo masculino. E assim, a quantidade destes o que? Homens, passou igual a 3/7 do total dos participantes na ocasião. Nessas condições, o número de homens que se ausentaram no período da tarde é. Então acompanhe, pegue seu material aí, vamos reforçar. Ele diz o seguinte, olha, essa é a questão de número 119. Eu tenho um total, então essa é a informação que eu tenho logo na questão. O total, na realidade, são 75 funcionários. Ele diz que as mulheres, no período da manhã, 48% do total de participantes era do sexo feminino. Então, ele está dizendo que a quantidade de mulheres, essa é a informação que eu tenho, a quantidade de mulheres é 48%. Então, lembre, a quantidade de mulheres é 48%, tá certo? Do total. Então, 48% de 75. Então, fazendo essas contas, 48% de 70, nós temos mulheres, isso aqui é a quantidade de mulheres, 48%, não é isso? Então, ó, 48 percentual é só escrever sobre 100 para fazer a transformação. Então, vezes 75. Fazendo umas continhas aqui no pitiozinho gostoso, ó, por 25 dá 3, por 25 dá 4. Então, se eu simplificar, ó, 48 por 4 dá 12. Então, a quantidade de mulheres vai ficar 3 vezes 12, dá 30, tá certo? Quantidade de mulheres, 3 vezes 12 dá 36 mulheres. Pronto. E a quantidade de homens dá para concluir através de 75 menos 36. Então, a quantidade de homens, na realidade, vai ser igual a 39. Então, lembre, nós temos aqui a quantidade de mulheres, certo? E temos a quantidade de homens. Então, a quantidade de mulheres e temos aqui a quantidade de homens. Pronto. Porque se eu somar, dá 75. Então, vamos agora à segunda parte da questão. Então, essa foi a primeira parte, ok? Então, a segunda parte, ele diz o seguinte, que ele diz, todas as mulheres participaram do início ao fim do seminário. Então, as mulheres estavam pela manhã, também as mulheres estavam à tarde, tá certo? Quer dizer isso.
No período da tarde, preste atenção aqui o que ele diz. No período da tarde, foi notada a ausência de alguns funcionários do sexo masculino. Tá certo? E assim, a quantidade de homens, então lembre, assim, olha o período da tarde, a quantidade de homens, tá certo? A quantidade, tá certo? De homens, assim sendo, a quantidade deles passou a ser 3/7, tá certo? Do total de participantes. Então, 3/7 do total de participantes. Quem é que está à tarde? As 36 mulheres participantes. As 36 mulheres, mais a quantidade de homens, tá certo? Que ficaram lá. Lembrem, ele diz, olha, isso aqui que é o mais importante da questão, é essa relação. Ele diz o seguinte, no período da tarde, esse é o período da tarde, tá certo? Foi notada a ausência de alguns funcionários do sexo masculino, tá certo? E assim, a quantidade de homens que estavam lá é 3/7 dos participantes. Olha, participantes, as 36 mulheres mais a quantidade de homens. Então, simplesmente multiplicando em cruz, credo, né? Então, eu tenho 7H, isso é igual, ó, chuveirinho, 3 vezes 6, 18, se não quiser, dê só indicado, 3 vezes 36, para diminuir as contas, mais 3H, certo? Desloca para o outro lado, 7H menos 3H, isso é igual a 3 vezes 36. Isso aqui nós vamos ter, na realidade, 7H, então nós temos 4H, certo? Igual a 3 vezes 36, certo? Passo 4 dividindo, então a quantidade de homens é 3 vezes 36 dividido por 4, certo? Então nós vamos ter, na realidade, isso aqui simplificando um pouco, então nós temos 9. Então a quantidade de homens, na realidade, é igual a 3 vezes 9, 27. Eu tenho alertado, lembre, isso aqui vai depender de cada aluno, como você vê isso. Eu poderia multiplicar, sem problema nenhum, depois dividir, mas lembre, o tempo é precioso na resolução de uma questão dessa, certo? Você tem várias questões, então tem que ir rápido. Então, para evitar a conta, eu deixei indicar, depois fiz o quê? Uma simplificação. Agora vamos concluir a questão. A quantidade de homens à tarde são 27. Ele pergunta, nessas condições, o número de homens que se ausentaram. Ora, eu era para ter quantos homens lá? Eu era para ter 39 homens. Eu era para ter, ó, eram 39 homens. E na realidade, nós temos agora quantos? 27. Então, restou, é isso que ele quer saber. Quantos homens restou? Então, é só pegar 39 e subtrair 27. Porque à tarde, nós temos 27 homens. Então, fazendo essa subtração, então nós temos 2, nós temos 12. Então, o que ele pergunta na realidade? Quantos homens se ausentaram? Então, verificando direitinho das opções, ele diz, então nós temos, nessas condições, o número de homens que se ausentaram no período da tarde foi, então resposta, veja comigo, no período da tarde se ausentaram o quê? 12 homens, tá certo? Se ausentaram 12 homens. O item correto da questão é o item E, tá legal? Então, tenham muito cuidado, são questões básicas. Então, lembre, envolveu percentual, envolveu fração, tá certo? Então, trabalhe com muita atenção. Isso é que faz a diferença. Então, vamos ver o que diz a questão agora de número 120, tá certo? Então, nós resolvemos a questão, certo? De 119. Então, vamos ver agora qual é a abordagem da questão de número 120. Na questão de 120, quando você olha, diz,
bem simples, e é uma questão simples. Uma questão que exige atenção, exige o conhecimento básico de divisores, de quantidade de divisores e tudo mais. Porque simples lá, mas quando você vai para as opções, ele faz simplesmente uma arguição da matemática básica. Se x é um número inteiro positivo, olha a informação que eu tenho. X é um número inteiro positivo. O x está bem aqui, ó, está aqui ele, ó. É um número inteiro positivo. Tá certo? Seja um número inteiro. Então, tá certo? Se x é um número inteiro positivo, e essa expressão, olha lá, essa expressão ela tem que ser um número inteiro, tá certo? E ele quer saber quem é esse x. Então vamos à resolução da questão. Então a minha expressão é exatamente, ó, a minha expressão é meio somado. Vamos exagerar um pouquinho aqui. Somado com 1/3, somado com 1/7, certo? Somado com 1 sobre x. Como o nosso x é desconhecido, então vamos trabalhar só com essa parte aqui da fração, ó, dessa expressão. Vamos trabalhar só essa parte aqui da expressão. Então o que nós vamos fazer aí? Reduzir ao mesmo denominador comum. Então, quando esses números são, a gente chama prima entre si, o que quer dizer número prima entre si? Só tem um divisor comum entre eles, que é a unidade. Então, quando os números são prima entre si, o MC, mínimo muito comum, é o produto deles. Então você multiplica 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42. Pronto, permanece aqui 1 sobre x. 42 por 2 dá 21, vezes o numerador, mais 42, tá certo? Por 3 dá 14, vezes o numerador. 14 vezes o numerador, que é 1. 42 dividido por 7 dá 6, vezes o numerador. 6 vezes 1, 6. Então, essa expressão, ela passa a ser 21 mais 14 mais 6. Então, dá 20, 41. Então, 41 sobre 42 mais 1 sobre x. Pronto, lembre, a condição imposta é que esse rapazinho tem que ser um número inteiro. Ora, essa fração é uma fração já irredutível. E esse x é um número inteiro. Então, o que é que eu tenho que imaginar? Preste bem atenção. O que é que eu tenho que imaginar? Bem simples. Para que eu possa somar essas frações, a primeira ideia, elas têm que ter o mesmo denominador para facilitar a minha vida. Então, na realidade, senhores, esse rapazinho aqui é o 42. Para dar um número inteiro, lembre, isso é a maneira mais prática para você assim olhar e ver. Então, na realidade, o que que nós temos? Na realidade, nós temos isso aqui. Na realidade, a minha expressão, ela representa o número inteiro. Lembre, essa é a condição imposta. Um número inteiro. E x também é um número inteiro positivo. Um número inteiro, certo? Positivo. Pronto, x, ele diz que x é um número inteiro positivo e a expressão é um número inteiro. Então, condição imposta, o x é igual a 42. Por quê? Veja o porquê. Porque se o x for 42, a expressão ela passa a ser 1 sobre 42, ó, 41 sobre 42, mais 1 sobre 42. Então, vai ficar 42 sobre 42, que é igual a quem? A 1. Tudo bem. Então, já encontramos o valor do x? Beleza. Encontramos o valor de x? Beleza. Então, o x é 42. Mas não chegamos ainda à resposta. Porque ele diz, existe infinita possibilidade distinta para x. Não é verdade. X é um múltiplo de 12. Não, não é verdade. X é maior do que 84. Não é verdade. X
tem 8 divisores. Não sei, tem que ser feito os cálculos. A expressão pode ser maior do que 2. Também não é verdade. A expressão é 1. Então, pelo outro lado, pela eliminação, eu posso não saber de nada. Por eliminação, nós chegamos ao item D. Mas vamos mostrar a você como é que a gente calcula o número de divisores. Então, lembre, nós vamos calcular o número de divisores, tá certo? Divisores. Você até poderia dizer, eu não preciso disso aí para resolver a questão. Tudo bem, você faz por eliminação, ok? Sem problema nenhum. Mas como nós estamos revisando, verificando direitinho, então não custa nada lembrar um pouquinho como é que a gente calcula o número de divisores. Então você pega o número que você tem, certo? Que é o 42, certo? Então você tem que é o 42, certo? Então nós temos o número 42. Então o que você faz? Você fatora ele. Pronto, é assim que se faz. Por 2, nós temos, né? Por 2. Então vamos fazer aqui, ó. Por 2. Então vamos lá. Ó. Por 2 dá 21. Não dá mais por 2, então por 3, tá certo? Por 3 dá 7, por 7 dá 1. Pronto, você fatora. Depois você fatora, então você pega o número 42, escreve ele com o produto dos fatores primos, que é o 2, que é o 3 e que é o 7. Você vai verificar agora quais são os expoentes desses fatores primos. Quantas vezes aparece? Aparece uma vez, esse aqui aparece uma vez e esse aparece uma vez. Então lembre, número de divisores, lembre, positivos, certo? Essa formulazinha serve para o número de divisores positivos. Se você quiser os negativos, é só multiplicar por 2. Então o número de divisores positivos é só observar. Será o produto dos expoentes somando a unidade. Então, vamos lá. É o produto dos expoentes somando a unidade. Então, nós temos aqui. Ora, nós temos aqui 1, então vai ficar 1 mais 1. Nós temos 1 aqui, então fica 1 mais 1. Nós temos 1 aqui, então fica 1 mais 1. Então, nós vamos ter 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Então, o número de divisores positivos é igual a 8. Pronto. Número de divisores. Se eu quiser, professor, os negativos, é só multiplicar por quem? Por 2. Seria 16 número de divisores positivos e negativos. Então, essa é uma regrazinha bem simplesinha para calcular o número de divisores positivo. Fatora, lembre, você fatora sem problema nenhum. Depois de fatorar, você pega o produto dos fatores primos, tá certo? E verifica os expoentes, é o número de vezes que eles aparecem aqui, tá certo? E você vai pegar cada expoente e somar o quê? A unidade. Então, ficamos sem dificuldade nenhuma, tá certo? X tem 8 divisores. Então, resposta correta da questão de número 120 é D de dado, ok? Então, lembre, essa foi a questão de número 120. Então, vamos, o que é que nós temos agora, tá certo? Lembrando que a parte de exercício é importante para você amadurecer, tá certo? Amadurecer para criar saídas, tá certo? Sugestões e elementos básicos, tá certo? Para que na hora que você fala a questão, você já tenha ideia como fazer. Então, nós temos aqui a questão de número 121, que diz assim: o texto seguinte é um extrato do testamento do senhor Astolfo. Deixo um terço da quantia que eu tenho no banco à minha única filha, Minerva, e o restante à criança que ela está esperando, certo? Está esperando. Caso seja do sexo feminino, entretanto, né? Se a criança que ela espera for do sexo masculino, tal quantia deve ser igualmente dividida entre os dois. Considerando que, um mês após o falecimento da certo, de Astolfo, Minerva teve um casal de gêmeos. Opa, a confusão foi grande agora.
Então, para que o testamento de Astolfo fosse atendido, as frações da quantia existente no banco, recebido por Minerva, seu filho e sua filha, foram respectivamente. Pronto. Olha, eu quero que você pare, observem. Muitos de vocês já lembram da resposta, mas tente fazer. Eu estou daqui a pouco de volta.